A TV Tambaú, a nova Tambaú FM e o portal Tambaú 247 dão continuidade hoje a uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de João Pessoa. Nós vamos conversar e conhecer mais sobre as propostas do postulante do PSTU, Antônio Radical. Boa tarde, Radical. Seja bem-vindo ao Tambaú Debate. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Josival. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Tambaú e ouvintes da Tambaú FM. Estamos aqui à disposição para responder as perguntas de vocês e do público. Por que o senhor decidiu ser candidato? Quem é o seu vice? Qual o principal foco da campanha do PSTU? Nosso candidato a vice é o companheiro servidor público federal Marcelino Rodrigues, que já foi nosso candidato nas eleições de 2010 ao governo do Estado. E nós estamos nessa campanha, Cláudia, para apresentar uma proposta de construção de uma cidade, de uma João Pessoa para os trabalhadores. É nesse sentido que nós estamos colocando a nossa candidatura para dialogar com a cidade como um todo, em especial com os trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade, que constrói a sua riqueza para a gente inverter as prioridades que existem hoje na administração pública municipal de João Pessoa. Em que é que a cidade dos trabalhadores é diferente da cidade de hoje de João Pessoa? A diferença fundamental é colocar os equipamentos da prefeitura, os equipamentos públicos, à disposição, de fato, dessa população que, como eu acabei de dizer, constrói a riqueza dessa cidade. Hoje nós temos uma saúde pública, por exemplo, na cidade de João Pessoa, caótica, em que cerca de 30% dos PSFs não tem médico. Quando o médico entra de férias por 30 dias, não tem substituto. Nesses 30 dias, a população tem que se virar para poder atender se precisar de algum serviço de saúde. A educação pública da cidade de João Pessoa também enfrenta muitas dificuldades, porque é uma ilha de fantasia midiática, onde os trabalhadores da educação têm sérios problemas estruturais para desenvolver suas atividades. Haja visto que agora, por exemplo, na volta do recesso junino, várias escolas estiveram ameaçadas de não reiniciar as aulas por causa do problema das chuvas, das infiltrações nas estruturas escolares, certo? A segurança na cidade é também um problema sério. Hoje, João Pessoa já é a segunda capital mais violenta do país. Então, tudo isso afeta a vida dos trabalhadores e trabalhadoras dessa cidade, que nós precisamos, como eu disse, inverter essas prioridades para dar condições de vida dignas a essa população. Nós estamos recebendo muitas perguntas aqui pelas redes sociais e também pelo telefone. A Tereza Cantalice, ela quer saber quais as suas propostas para políticas públicas voltadas às mulheres. Então, nós temos nesse momento, disputando o processo eleitoral, uma candidata apoiada pelo governo do Estado que já foi secretária de Políticas Públicas para as Mulheres. E o que é que a gente assiste hoje na cidade de João Pessoa? A gente assiste um abandono de políticas públicas para esse setor. João Pessoa tem um centro de referência para atender mulheres em casos de violência. João Pessoa tem uma delegacia especializada para a mulher que fecha nos finais de semana, ou seja, se dá uma senha, na verdade, para o agressor continuar espancando e às vezes até matando as mulheres. Já são 80 mulheres assassinadas na Paraíba nos últimos 6 meses. Então, nós temos que construir uma política pública que atenda essas mulheres trabalhadoras especialmente. Nós temos que investir na construção de creches, de mais creches, para que a mulher trabalhadora possa efetivamente ter um espaço onde deixar com segurança os seus filhos para poder trabalhar e sustentar, evidentemente, a família. Nós temos que dar condições às nossas escolas de discutirem com seriedade, não só com os alunos, mas também com toda a comunidade, a fazer uma discussão séria, correta, sobre a questão do machismo, dar o combate ao machismo, o combate ao racismo e à homofobia. Então, nós precisamos de construir essas políticas públicas para as mulheres na cidade de João Pessoa, PSFs que realmente têm um espaço prioritário para ter uma política de prevenção à saúde da mulher. Então, todas as coisas precisam ser feitas na cidade de João Pessoa que, infelizmente, não estão acontecendo. Radical, estou fazendo essa pergunta a todos os candidatos. Ela é padrão para todos os candidatos. Todo mundo está discutindo a questão da mobilidade urbana, está falando que é um problema. E a minha pergunta é concretamente assim. Dentro de 4 anos, não é proposta ideal, mirabolante, dentro de 4 anos, o que é preciso ser feito para melhorar a mobilidade urbana aqui na capital? Primeiro, acabar com a farra dos empresários públicos, dos empresários no serviço público do transporte da cidade de João Pessoa. Para isso, a gente propõe a criação de uma empresa municipal de transporte coletivo, onde essa empresa seja gerida pelos usuários do sistema e pelos trabalhadores do setor, tá certo? Garantir o passe livre para os estudantes desempregados poderem ter condições de circular pela cidade, se apropriar dos bens públicos e culturais e regulamentar o transporte alternativo. Quando a gente fala em passe livre para os estudantes desempregados, algumas pessoas acham que isso é uma coisa ilusória, mas
Para quem não sabe, muita gente não sabe, Josival, a primeira Conferência Municipal da Juventude realizada na cidade de João Pessoa, lá por volta do ano 2008, salvo engano, ela aprovou que a prefeitura deveria garantir passe livre para os estudantes. E a prefeitura não faz isso até hoje, tá certo? Então, é uma política pública já aprovada numa conferência municipal que não é encaminhada pela prefeitura. E não é encaminhada por um motivo simples, pelo lobby que une empresários do setor com a Prefeitura Municipal de João Pessoa há muitos anos, não é só nessa gestão não. É preciso garantir também o acesso aos ciclistas, né, a criação de ciclovias, agora a criação de ciclovias de verdade, porque o que existe hoje é uma prioridade para as áreas mais nobres e a periferia está abandonada de ciclovias, de ciclofaixas, seja o que for. É preciso incorporar também esse setor dentro da estrutura da mobilidade urbana para que a gente tenha efetivamente uma cidade à disposição da população poder usufruir seus bens públicos e culturais. O senhor tocou de volta à entrevista com o candidato Antônio Radical. Do bloco anterior, ficaram ainda questionamentos em relação a uma proposta polêmica que ele lançou aqui de criar uma empresa municipal de transporte e também criar o passe livre para os estudantes e ainda tem mais. Regulamentar o transporte alternativo. Faltou os detalhes de como tudo seria feito. Porque eu queria lembrar, Cláudia, a Paraíba teve uma experiência de uma empresa pública de transporte do governo Buriti, que foi a Cetusa, que acabou quebrando. Por exemplo, parece contraditório que ele quer uma empresa pública, mas ele propõe, a empresa tem que sobreviver, e propõe vários benefícios, como a gratuidade do estudante, enfim, como é que essa empresa sobreviveria, na sua opinião? Não, veja só, primeiro esclarecer que o Cetusa, né, quebrou por conta do péssimo gerenciamento daquela empresa estatal, né, aquilo que acontece sempre, né, empreguismo, né, desvio de dinheiro público. Então, por isso o Cetusa quebrou. O Cetusa não quebrou porque era uma empresa estatal. Quebrou por conta desse tipo de atuação. O senhor acha que mesmo com esses benefícios, mesmo com as gratuidades, é possível a empresa pública de transporte sobreviver? Porque a gente tem que entender, Cláudia, que o transporte público é uma necessidade da população da cidade. E isso tem que ser garantido, na nossa avaliação, pelo Estado. O Estado enquanto instituição de poder, evidentemente. Não dá para a gente deixar centenas de milhares de pessoas ao bem-querer de alguns poucos empresários que praticamente monopolizam o sistema e fazem com que o sistema de João Pessoa, como eu costumo dizer nessa campanha, para ser precário precisa melhorar muito, entendeu? Então não dá para acontecer isso. A gente observa, como todos os outros trabalhadores que utilizam o sistema de ônibus dessa cidade, não dá para a gente acontecer o que acontece hoje, esperar 30, 40 minutos, às vezes até 1 hora, para ter um ônibus superlotado para poder se deslocar e muitas vezes não consegue. Além de tudo, a passagem, que é cara. A passagem de uma pessoa é cara. Em 8 anos, a passagem de uma pessoa aumentou 91,3%, enquanto o índice de inflação do IBGE variou no mesmo período em 42,8%. Se fosse aplicado o índice do IBGE na variação da tarifa da passagem de uma pessoa, nossa passagem hoje custaria R$ 1,64. Mas por que não custa? Por causa do lobby poderosíssimo das empresas de ônibus, dos empresários com a prefeitura. Na prática você defende que o poder público subsidie o transporte? É uma necessidade da população e o poder público tem que intervir nisso. E como é que se faz para regulamentar o transporte alternativo? Seria intermunicipal ou seria dentro de João Pessoa mesmo? Nós precisamos garantir, primeiro ter o entendimento seguinte, só existe transporte alternativo porque o serviço de transporte público é ruim, é deficiente, é precário, certo? E nós temos uma outra questão social extremamente importante, que são os transportes alternativos na cidade. Nós temos que na nossa avaliação não é difícil fazer isso. É preciso construir, junto com a categoria, uma reunião, certo, ampla, com todos os envolvidos na questão e estabelecer critérios para que o sistema funcione de forma normativa. Não prejudicaria, por exemplo, o trabalhador, não geraria desemprego? Não acreditamos nisso não, até porque, veja só, existe hoje, apesar do Paraíba Integração, Paraíba Integrada do governo estadual, existem hoje, Josival, cerca de 55 cidades, dados do sindicato dos alternativos, 55 cidades da Paraíba que não tem ônibus, depende única e exclusivamente do transporte alternativo. Essa proposta já é estadual, não é bem de João Pessoa. Não, tudo bem, mas em João Pessoa. Paraíba? Não, eu estou falando da precariedade do transporte, que não é só em João Pessoa, não, é de maneira geral. Em João Pessoa nós temos essa precariedade. E só existe transporte alternativo hoje por conta dessa situação. E, primeiro, e uma coisa importante, o grosso do transporte alternativo que existe na cidade de João Pessoa não é de João Pessoa, é circulante. Vem de outras cidades da grande João Pessoa e pegam passageiros aqui ou desembarcam.
Não existe de grande monta transporte público. Começa a existir. E começa a existir porque o transporte público é ruim e o poder público tem que dar uma solução para esse problema. Candidato, tem uma série de perguntas, eu vou recomeçar aqui a repassá-las para o senhor, dos nossos telespectadores, dos ouvintes e também dos internautas. Tem uma pergunta interessante aqui do Jefferson da Torre. Ele quer saber, atualmente, com mandato, quem é o exemplo de político para Antônio Radical? Olha, nós somos da posição, da opinião de que nem todos os partidos são iguais, certo? Essa afirmação para nós, construída, colocada na consciência dos trabalhadores, principalmente após o episódio do mensalão do governo Lula, de que todo político é igual, de que todo político é ladrão, de que todos os partidos são iguais, nós não acreditamos nisso. Nós somos um partido construído por trabalhadores, por juventude, certo? E nós temos uma visão diferenciada disso. Não acreditamos apenas que só o PSTU é o partido que não existe esse tipo de coisa, certo? Existem outras organizações também de pessoas sérias, comprometidas com a luta, certo? Agora, diante do panorama atual que existe no nosso país, com tantos casos de corrupção, tá certo? É muito difícil hoje, dentro desse cenário político partidário que existe aí, é muito difícil encontrar alguns. Existem companheiros sérios, companheiras sérias, por exemplo, de algumas organizações que nós trabalhamos de forma conjunta. Mas político com mandato, o senhor não cita nenhum? É muito complicado achar hoje. Muito bem.